Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a nossa Bíblia ainda aberta nesse texto, eu louvo a Deus por esse grupo de oração, porque do que eu tenho notícia é o único grupo que está fazendo novena. É como se fosse um grupo de oração todo dia. A novena... não, pode deixar assim, tá bom assim. E aqui, hoje é o primeiro dia desse grupo de oração. Eu vou dar essa ideia para o meu padre lá, para o padre Gilson, que é o presidente da nossa comunidade. E a gente faz a vigília de sábado a domingo. Mas essa novena, assim, de 9 dias mesmo, como um grupo de oração. Então, eu achei assim muito bom. Igual vocês fizeram no Natal também. Sabe, é uma ideia muito, muito boa. No mínimo é um amor por Deus, é um temor a Deus, a vontade de agradá-lo. Sabe, esse mover do coração já é a ação do Espírito. Esse mover do coração de estar no lugar onde nós vamos reunir para falar do Senhor da Glória. E hoje a gente tem essa incumbência de partilhar um tema sobre a Trindade Santa, que você não encontra essa palavra na Bíblia, não tem a palavra Trindade. Essa Trindade entra como um dogma, e olha que dogma só tem na Igreja Católica, mas é um dogma da Igreja Evangélica também. Eles falam que não tem dogma, mas tem, é o dogma da Santíssima Trindade. E aí, nessa Santíssima Trindade, que é um mistério, que é algo que nós não compreendemos e não vamos compreender, o que nós vamos penetrar é aquilo que o Espírito Santo permitir, só. Ontem eu estava pregando lá no bairro mesmo, e o texto inclusive fala isso, de Mateus 11, no verso 27, quando Jesus fala assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então ali há um mistério. Ele disse que ninguém conhece o Filho, é só o Pai, e ninguém conhece o Pai, é só o Filho. Aí ele acrescenta uma única chance para nós: aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí entra o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele é que pega o Evangelho, que pega a mensagem da Boa Nova e faz com que a nossa mente se abra para o entendimento. O Espírito Santo, e é bom a gente entender, ele, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, ele é o que a gente sabe menos, ele é o menos compreendido da Santíssima Trindade. Jesus se manifestou em carne, o Verbo se fez carne, se vestiu como um galileu, colocou um avental de carpinteiro, foi tangível e palpável, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, tomou banho nos nossos rios, sentiu o que um corpo humano sente, a sensorialidade do corpo humano. Jesus foi registrável aos olhos dos homens. Quem tocou em Jesus, tocou em Deus. O Pai, ninguém viu. E diz Paulo a Timóteo, ele fala uma coisa assim que eu fico mergulhando nisso e estou meditando há muito tempo. Quando ele fala assim, que Deus é o único que possui a imortalidade, o único soberano, e que habita em luz inacessível, onde nenhum homem viu e nem pode ver. Então a acessibilidade não existe. Não é algo acessível da gente chegar a Deus.
Tanto é que eu falo muito que a religião é um fenômeno humano, é o homem, seja ela qual for a religião, seja ela qual for, é o homem caçando meios de buscar a Deus. A religião é um fenômeno humano, o Evangelho não. O Evangelho é Deus vindo ao homem. A única chance que a gente tem é se Deus vier no nosso encontro, porque nós não temos mais acesso a Ele desde Adão. Quando Adão pecou, Deus de cara, Ele já colocou serafins na árvore da vida, para que o homem não coma daquele fruto e viva desse modo pecaminoso a vida inteira, eternamente. Então Ele já colocou serafins e escondeu a árvore da vida. E essa árvore da vida, ela só veio se manifestar milênios depois, quando apareceu aquele que fez o madeiro seco florescer. Ali a árvore da vida floresceu, apareceu de novo. Só que o Espírito Santo é Ele que faz esse trabalho todo. É o Espírito Santo que fica entre Jesus e o cristão. É Ele que abre a nossa mente, nos dê a capacidade de absorção e de entendimento do que Jesus disse. Porque muitas coisas que Jesus disse não foi compreensível, não foi. Para vocês terem ideia, é coisa banal para a gente hoje. Quando Jesus contou a parábola do semeador, a Bíblia diz que ninguém entendeu. Quando Jesus contou aquela analogia, que ele era o pastor, e o pastor é aquele que abre o redil para as ovelhas. A Bíblia diz que quando ele acabou de contar, ninguém entendeu. Em Mateus, no capítulo 15, mais ou menos no verso 15, chega Pedro e fala: Senhor, nos explica essa parábola. Aí Jesus fala assim: Pedro, nem você tem inteligência, nem você entendeu. Então o Espírito Santo, Ele é uma novidade que vem abrir a nossa mente para o entendimento. É uma bênção de Deus. Só que a gente acha que o Espírito Santo é uma força. A gente tem a ideia que o Espírito Santo é uma influência. A gente tem a ideia do Espírito Santo é alguma coisa. Tem muito grupo de oração que trata o Espírito Santo como se fosse um energético. Eu vou no grupo de oração porque eu estou fraco. O grupo de oração aqui é quarta-feira, é? Quinta-feira. Aí vem na quinta-feira, aí o grupo de oração foi uma bênção. Aí vai assim: nossa, minhas energias voltaram. Aí sexta-feira você está bem, sábado também, domingo também, segunda-feira você já está mais fraco, terça também, quarta, não, eu tenho que voltar lá de novo no grupo de oração. É como se fosse um tipo de Red Bull espiritual. O Espírito Santo, ele fortalece sim, ele energiza sim, ele influencia sim, mas ele não é isso. E a culpa não é nossa, é a nossa compreensão de alguns pontos do Evangelho que nos deixou assim. Por exemplo, o próprio Jesus, em João 3, no verso 6, ele fala assim: o Espírito sopra onde quer. Então a gente tem a ideia que o Espírito Santo é um sopro. Em Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou como um vendaval impetuoso. E depois o próprio Espírito Santo escolhe a forma de ser visível para os apóstolos, ou melhor, para os 120 que lá estavam no dia do cenáculo. Aí o Espírito Santo escolhe qual forma? Línguas de fogo, que crepitava na cabeça de cada um naquela manhã de domingo. Aí um olhando em cima do outro, imagina se fosse aqui, um olhando em cima do outro, e ali um pouquinho em cima, aquela língua de fogo crepitando. Aquilo ali foi uma alegria maravilhosa, foi um poder tremendo, ao ponto de quem estava de fora, porque a cidade acorreu para aquele lugar, e aí muitos falaram assim: esses são aqueles que seguem a Jesus e eles estão bêbados de vinho doce. Eles acusavam eles de embriaguez, ao ponto de Pedro chutar a porta do cenáculo e falar assim: não estamos embriagados, porque é 9 horas da manhã.
O que está acontecendo aqui é o que Deus cumpriu, o que Ele prometeu, e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, ele é mal compreendido porque a gente só tem ele nessa ideia de força. A gente só tem ele na ideia de fogo. Aqui, olha só, como que ele quis se manifestar. Ele quis se manifestar uma forma corpórea de pomba. E por que ele fez isso? Porque era necessário. Por que o Espírito Santo fez e optou por isso aí? Por quê? Porque era a única chance de Deus mostrar a João Batista quem era, porque havia a promessa para João Batista, isso está no Evangelho de João, de que é aquele que ele vir, o Espírito Santo chegar sobre ele e permanecer. Aquele que o Espírito Santo vier e permanecer, esse é o Messias. Então João Batista esperava esse sinal. Como que o Espírito Santo ia vir se ele é invisível? Como que João Batista ia ver? Então, nesse momento aqui, nessa passagem, a gente vê ali o que? A Trindade Santa. O Filho com água na cintura diante de João Batista, e João Batista cheio de receio, quando ele olha para cima, e a única coisa que para no ar que a gente sabe é o que? Helicóptero e beija-flor. Tem uns que falam que da Maravilha também parava, mas a pomba parou no ar e ficou. E quando João viu ali e olhou nos olhos do seu primo Jesus, ele falou: tu vens a mim, é eu que tenho que ir a ti. Porque ali era o momento de arrependimento e de confissão de pecados. João Batista, ele tinha dito: aquele que vem depois de mim, eu não tenho condições de abaixar e desatar as sandálias dele, eu não tenho essa dignidade. Mas ele olha e quando vê ali, além disso o céu rasga e vem uma voz: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Então ali a Trindade está ali, e o Espírito Santo se manifestou para João em forma de pomba. E aí a gente fica nisso. Muitas vezes na minha paróquia, aí dia de Pentecostes, aí o antigo padre fazia isso, ele pegava uma pomba branca e soltava, a igreja lotada, aí todo mundo, e o pessoal arrepiava, e era arrepio, às vezes chorava, e a pomba branca ali. É uma distorção das coisas. Porque o Evangelho, gente, não é arrepio, não é emoção. O Evangelho é consciência, é entendimento. E isso entra como consciência. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Eu posso citar algumas passagens que falam isso. Ele é onipotente. Quando ele foi diante de Maria, o anjo Gabriel falou para Maria. Maria falou assim: eu não conheço o homem, como que vai se dar isso? Ele falou assim: olha, o Espírito Santo vai repousar sobre ti, porque para Deus não há impossíveis. Se não há impossível, ele é onipotente. A gente abre a Bíblia, no primeiro versículo a gente vê de Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito Santo fibrilava sobre a face das águas. Então o globo terrestre todo tomado de água. Não havia os continentes, não havia terra seca. Até havia, mas estava debaixo das águas. Até Deus indo, dando ordem, e as coisas foram acontecendo. Mas é o Espírito Santo que a Bíblia diz que fibrilava sobre a escuridão das águas. Ele estava ali. Então ele é o Criador, e não só o Criador, o Espírito Santo, ele é o mantenedor da vida. Eu acho uma passagem maravilhosa quando Jó, no capítulo 34, e ele recebe essa revelação de Deus, e Jó escreve isso, no verso 14, ele fala assim: se Deus tão somente, no momento, ele concentrasse em si mesmo, e retivesse no seu peito o seu hálito, o seu espírito, toda a criação murcharia ao mesmo tempo, e o homem voltaria a ser pó. Olha o que Jó
recebe essa revelação. É o Espírito Santo. Ele não é só criador, ele é criativo. Ele é criativo, por quê? Porque além dele, por exemplo, ele criou a banana. Aí ele vai, não só cria a banana, mas ele cria a caturra, a prata, a maçã. Ele vai diversificando. E ele, como que o Espírito Santo é criador e criativo? A laranja, a serra d'água, a da pera, a da Bahia. E ele vai criando as folhas das plantas, um verde com tonalidade diferente da outra. E olha, e se a gente for pensar nessa parte criativa do Espírito Santo, ela é sem fim. Há 20 dias atrás, mais ou menos, aconteceu para nós algo assim fantástico, que a humanidade não registrou direito. No Jornal Nacional e todos os jornais do mundo inteiro, eles conseguiram, a humanidade conseguiu, diante de um pool de telescópios superpotentes, 8, de todos os continentes, um combinado da humanidade. Eles uniram esses telescópios e conseguiram pela primeira vez tirar uma foto de um buraco negro. O buraco negro, gente, era apenas teoria na cabeça de Einstein. Era algo ilustrativo, e que Einstein chegou a desenhar. Existe o buraco negro. Como ele chegou nisso? Com muita conta matemática. Uma loucura. A cabeça de um doido. E ele tem. Não tinha nem televisão preta e branca quando ele chegou a isso, essa conclusão. Passou quase um século, não chegou a um século, mas quase isso. O homem conseguiu tirar a foto do buraco negro. Sabe onde que estava esse buraco negro? O diâmetro dele é 3 milhões de vezes maior que a Terra. É como se fosse essa circunferência toda aqui, e você pega um pingo de caneta e tum, ali está o planeta Terra. Essa é a garganta do buraco negro. E ele é um grande aspirador de pó universal que suga para si as estrelas e suga até a luz. Por isso que é buraco negro. Ele é uma capacidade tão violenta que ele suga até a luz. A distância dele, eu fico viajando nessas coisas, não por isso, mas porque eu vou dizer agora. A distância dele é algo inatingível. Ele está a 55 milhões de anos-luz. Um ano-luz é o que a luz percorre com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. Pra você ter uma ideia, o Sol está muito distante daqui, né? Está não. A luz faz isso em 10 minutos daqui no Sol. Precisamente 8 minutos daqui no Sol. O Sol até aqui, quer dizer. Esse buraco negro está a 55 milhões de anos-luz. A galáxia mais próxima da nossa é a Andrômeda. Ela está a 2 milhões e 400 mil anos. É algo inatingível. E tudo isso a Bíblia diz que quem criou foi Deus, e quem sustenta tudo isso e que mantém essas coisas é o Espírito Santo. Aí você fica imaginando essas coisas que nos viaja tão longe. E eu, quando levanto de manhã, saio com o meu cachorrinho lá no prédio, um gramado grande, aquelas graminhas ali, cada folhinha daquela, eu olhei uma folhinha com uma gota de orvalho. Aí eu adorei a Deus ali, porque aquela folhinha está verde, porque primeiramente Deus criou, e segundo, porque é o Espírito Santo que mantém ela viva e verde e com vida. Esse é o Espírito Santo. Ele é Deus. E mais do que isso, ele não é só Deus também, mas ele é uma pessoa. Não é uma força, não é uma influência, não é um fogo, não é um vento. Por exemplo, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele é capaz de se entristecer.
Então o Espírito Santo, ele se entristece. Então é uma pessoa que tem coração, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa que tem uma mente. Olha só como a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas não desfacelada. Não houve um desfacelamento, um desmembramento, não houve. É um Deus só, que se manifesta em três pessoas distintas. No Antigo Testamento, predominantemente Deus Pai, embora ninguém o conheceu como Pai, foi Jesus que revelou. João 1, no verso 18, ele que revelou a face do Pai, Jesus. Então no Antigo Testamento, Deus Pai predominantemente. No Novo Testamento, no Evangelho, quem se manifestou foi a Trindade, como aqui, mas predominantemente obra do Deus Filho. E de Atos dos Apóstolos para frente, o mesmo Pai e o Filho se manifestam, mas predominantemente é o Espírito Santo. Por que a gente está aqui nessa noite de 31 de maio de 2019? Por quê? Porque o Espírito Santo fez com que esse Evangelho, que a gente não tem nenhum parentesco com ninguém, o que aconteceu nos confins do mundo, do outro lado, e hoje nós estamos aqui por quê? Porque produziu fé em nós. Nós estamos aqui não porque nossos pais nos batizaram mais. Nós estamos aqui não porque nós, sem querer, sem pedir, o meu pai, minha mãe e os seus levou a gente a ser batizado antes de ter dente, sem fé. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque não foi só isso, foi agora, é porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo quem é Jesus, o que Ele fez, o sangue que por nós foi derramado, as promessas que Ele fez e a esperança que Ele fincou dentro de nós do que virá. Se a gente está apaziguado no coração, é o Espírito Santo que pegou o Evangelho e provocou isso dentro de nós. Olha, nós somos frutos, todos nós aqui, da renovação carismática católica. Eu, há 36 anos atrás, quando eu fui batizado pelo fogo, eu estava no Mackenzie, lá estava Padre Jonas, estava Martini, Padre Eduardo também estava, aquele de Campinas, um ginásio, e de repente eu comecei a chorar, a sorrir, a pular, uma alegria incontida, um Pentecostes aconteceu ali. O Espírito Santo faz isso até hoje, até hoje. A nossa igreja deixou o Espírito Santo mofando o tema, ele não, mas o tema Espírito Santo mofando nos porões do Vaticano por muito tempo. Mas há 50 anos atrás, Deus fez assim de novo, igualzinho Jesus fez em João 20, no verso 20. Jesus chega para os apóstolos, ressuscitado dentre os mortos, e fala assim, ó: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo veio de Cristo glorificado, ressuscitado. Ele já tinha falado isso em João capítulo 7, quando ele fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Aí João completa no versículo 39 desse capítulo, João 7. Ele fala assim: Jesus falava do Espírito Santo que deviam receber todo aquele que nele havia crido, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então o Espírito Santo é aquela pessoa maravilhosa que Jesus falou assim: eu preciso ir para que ele venha. João 16, no verso 7, se eu for, ele virá, e aí ele que vai convencer vocês de tudo que eu disse.
Olha que coisa maravilhosa, o papel do Espírito Santo na Trindade. Jesus fez discursos longos, muito comprido. Por exemplo, tem no Evangelho de João 70 versículos. No capítulo 6, por exemplo, não teve nenhum outro milagre, coisa assim, e João escreveu palavra por palavra. Sabe quanto tempo depois? 40 anos depois, 50 anos depois. O que cumpriu em João? Aquilo que Jesus disse: olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito Santo, Ele vos conduzirá à verdade plena e vos ensinará tudo o que eu vos disse, vos lembrará tudo o que eu vos disse. Não precisou de gravar, não precisou de nada. O Espírito Santo trouxe tudo na mente de João, e ele escreve esse evangelho maravilhoso. Olha o papel do Espírito Santo na Trindade. Ele é tão importante que Jesus chegou a dar mais honra ao Espírito Santo que a Ele mesmo. Quando em Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 28, Jesus fala assim: toda a blasfêmia e pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. É réu de pecado eterno, disse Jesus. Então, quem é o Espírito Santo? Essa pessoa maravilhosa da Santíssima Trindade, que é uma pessoa, que é Deus. É uma pessoa que fala. O vento fala? Não. O fogo fala? Não. A pomba fala? Não. O Espírito Santo fala. Então ele não é nada disso. Ele é uma pessoa. Mateus 10, no verso 19 e 20, Jesus falou assim: quando vocês foram entregues aos reis e às autoridades, não fique preocupado com o que você vai se defender, o que você vai dizer. Naquele momento você será indicado o que deveis falar, pois não sereis vós que estareis falando, mas é o Espírito Santo que falará em vós. Então o Espírito Santo é uma pessoa porque fala, porque entristece. Efésios 4:30 fala: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fosse selado. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem vontade própria, volição, ele tem vontade própria. Coríntios 12, no verso 11, fala assim que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, como ele quer. A uns ele dá o dom da palavra, a outros de música, a outro de cura, a outro de discernimento. Ele distribui o dom como ele quer, então ele tem vontade própria. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele é capaz de gemer. Romanos 8, no verso 26, fala que nós não sabemos orar, nem pedir como convém, mas é o Espírito Santo que socorre as nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Olha, eu não imagino que o Espírito Santo está orando por mim nessa hora. Eu só tenho uma certeza: ele está gemendo em meu favor. Ele geme em meu favor. E a Bíblia diz assim: e Deus, que sonda os corações, ele sabe qual é a vontade do Espírito e que intercede por nós. Olha que intercessor maravilhoso. O Espírito Santo é aquele que vai intercedendo por você por coisas que você nem sonha, nem imagina, e o Espírito Santo está lá intercedendo por você. Ele é o único intercessor com essa capacidade, porque ele, além de ser onipresente, ele é onipotente. Além de ser onipotente, ele sonda as profundezas do próprio Deus. Paulo fala isso, Coríntios capítulo 2, ele sonda as profundezas de Deus. Ele sabe o que tem no meu coração, a minha necessidade, e ele sabe a bondade e a vontade de Deus. Olha como é eficaz essa oração e essa intercessão. Eu fico baseando isso naquilo que João, na sua carta, fala: a eficácia da minha intercessão. Olha só, a eficácia da minha e da sua intercessão. João 5, no verso 14, ele fala assim: essa é a confiança que temos em Deus.
Se lhe pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve naquilo que havíamos pedido, é sinal que nós já possuímos o que havíamos pedido. João fala: olha, essa é a nossa confiança. Se você pedir algo segundo a vontade de Deus, pode fechar a mão e agarrar, porque você já possui. Essa é a minha intercessão de um pecador como eu e você. Imagina a intercessão do Espírito Santo, que sonda o coração de todos os homens e sonda o coração de Deus, e Ele intercede por aqueles segundo a vontade de Deus. Isso é magnífico. Então, o Espírito Santo é esse que alegra o nosso coração. Quando eu falei que Ele é capaz de se entristecer, Ele é capaz também de se alegrar. Lucas 10, no verso 21, a Bíblia diz assim: e Jesus exultou sob a alegria do Espírito Santo e disse: Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu isso de sábios e doutores e revelaste aos pequeninos. E Jesus, cheio de alegria do Espírito Santo. E se a gente for pegar na hierarquia do fruto do Espírito, Gálatas 5:22 começa assim: o fruto do Espírito é, olha a hierarquia: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Tudo isso é fruto do Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que selou a mim e a você e todo aquele que crê em Cristo. Não é todo aquele que ora em língua, não. A oração em línguas é apenas uma das evidências do selo, mas não quer dizer também que é uma garantia, porque o próprio Jesus disse em Mateus 7:21: muitos chegarão a mim naquele dia do julgamento e falarão assim: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome oramos em língua, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, o Espírito Santo é aquele que sela em nós, distribui os dons, tem a sua vontade. Ele é Deus e Ele é o que está no nosso meio. Onde está Deus Pai agora? Se a gente for pegar na sistemática teológica, onde está Deus Pai agora? No trono, governando esse universo imenso, quase infinito. Onde está Deus Filho? Ele subiu 10 dias depois de Pentecostes. Não, 10 dias, 40 dias antes de Pentecostes. Ele subiu. E a Bíblia diz que ele assentou do lado do Pai. E onde está o Espírito Santo? Onde? Aqui. Aqui, na igreja, nos cristãos, naqueles que creem. Romanos 5:5 fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa é a pessoa maravilhosa, chamada Espírito Santo, que é um presente do Pai e do Filho, e que veio e selou a mim e a você. Eu queria finalizar com essa passagem que me lembrei agora de Efésios 1, versos 13 e 14. Lá diz assim: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nesse evangelho tendo crido, Paulo fala, fostes selados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, o penhor da nossa herança. No dia que você creu, ouviu as palavras de Jesus e aderiu a Ele, o Espírito Santo veio e selou você. É como que quase num Pentecostes individual, onde você estava, e aí te encheu de alegria e de confiança. Essa é a pessoa do Espírito Santo, é o hóspede da nossa alma. Amém?
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aplaudi-lo? Vamos.